Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Forex Academy Club. No webinar de hoje vamos ver então como dominar os padrões de reversão de tendência. Portanto, vamos te ensinar aqui como é que tu podes fazer boas entradas no mercado e boas saídas através de padrões de reversão de tendência. Como vais ver neste webinar, não é preciso tu saberes todos os padrões de reversão de tendência que existem, basta tu dominares alguns padrões para tu conseguires fazer bons retornos no mercado. Além disso, vamos ver o que são os padrões de reversão, quais são os padrões mais comuns e também então depois vamos ver como é que tu deves operá-los. Se ainda não nos conheces, somos uma academia de trading online em que temos como objetivo formar traders lucrativos no mercado. Podes visitar o nosso site, o link está na descrição para ficares a saber mais sobre todos os nossos serviços. Além de cursos de Forex, temos também vários grupos no Telegram em que partilhamos análises, posições, partilhamos educação praticamente todos os dias com os nossos membros. Também temos agora um curso intensivo. Para este ano já temos os cursos totalmente cheios, totalmente fechados. O próximo curso vai ser em janeiro de 2021. É um curso limitado a 15 pessoas em que tu vais aprender com os nossos mentores certificados e financiados por empresas como operar no mercado Forex de uma maneira correta. O que são padrões de reversão de tendência? Portanto, padrões de reversão de tendência marcam o final de um movimento no mercado e início num movimento na direção oposta. Portanto, ao encontrares um padrão de reversão no final de uma tendência de alta, portanto de uma subida, é provável que o preço depois comece a perder força e mova-se na direção oposta. Portanto, se vês o preço a subir e detectas que se formou um padrão de reversão de tendência, se calhar é uma oportunidade de tu entrares nesse caso numa operação em venda. O mesmo pode ser dito numa tendência de baixa, em que nessa situação, se nós víssemos no final de uma tendência de baixa um padrão de reversão da tendência, provavelmente poderíamos ter aí uma oportunidade de compra. Portanto, um padrão de reversão da tendência é basicamente como uma nuvem negra no final de um dia de sol. Portanto, o tempo vai mudar, as condições do mercado, neste caso, irão possivelmente mudar. Vamos ver agora então quais são os padrões mais comuns. Começando aqui pelo padrão cabeça e ombros, é um dos padrões de reversão mais populares, é formado a partir de 3 altos de preço, sendo o alto maior do meio. O padrão cabeça e ombros requer um pescoço, uma neckline, que é a linha que liga os mínimos de preço entre a cabeça e os dois ombros. Quando o preço de mercado desce abaixo da linha do pescoço, é um sinal de que pode estar-se a iniciar uma tendência de baixa. Para encontrares o target de preço mínimo para a queda, temos de medir a distância entre a cabeça e o pescoço e depois colocar esta secção no lugar onde ultrapassou a linha do pescoço. Portanto, como tu estás a ver, temos aqui o padrão cabeça e ombros. Basicamente, o padrão cabeça e ombros é uma mudança de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Como tu sabes, uma tendência de alta, o preço faz altos cada vez mais altos e baixos cada vez mais altos. Mas depois realmente chega a um ponto quando o preço chega a alguma zona de resistência, por exemplo, começa a perder alguma força e nós vemos que o próximo alto, relativamente a este, é um alto mais baixo do que o anterior. Ok? A partir daqui nós já podemos começar a desconfiar de que realmente pode haver uma mudança na tendência. Uma característica também do padrão cabeça e ombros é que o ombro direito geralmente tem uma altura muito parecida ao ombro esquerdo. Portanto, realmente costuma existir aqui uma linha, uma zona de resistência em que nós já conseguimos encontrar, portanto, aqui no ombro esquerdo. Quando chegamos aqui, portanto, quando estamos na altura do ombro esquerdo, mas do lado direito, no ombro direito, nós já sabemos que é aí que nós devemos procurar, portanto, um padrão de rejeição. O padrão cabeça e ombros pode ter duas entradas, portanto, nós podemos entrar aqui na formação do ombro direito, uma entrada se calhar um pouco mais arriscada. No entanto, se tivermos uma confirmação por price action, na maior parte das vezes temos bons resultados. A hipótese de entrada mais conservativa aqui no mercado seria então, portanto, depois de traçares aqui a neckline, de unires aqui, portanto, os dois pontos mais baixos do padrão cabeça e ombros, aguardares aqui pelo break, portanto, pela quebra da neckline e depois pelo um retest. Portanto, aqui então, novamente a retestar a neckline. E aqui então é que nós queremos ver a formação de um padrão bearish. Portanto, um padrão de rejeição da neckline, nomeadamente uma bearish engulfing candle ou um evening star. E a partir daí então podemos fazer a nossa segunda entrada no mercado.
ok? Para tu conseguires operar este padrão e fazer boas entradas, tens obrigatoriamente de saber price action, portanto padrões de confirmação bearish e padrões de confirmação bullish, portanto no exemplo que vamos ver a seguir. Temos aqui então um exemplo de um padrão cabeça e ombros, portanto aqui num gráfico real, temos aqui o ombro esquerdo, portanto o preço aqui a fazer um grande alto, a formar a cabeça, e depois temos aqui mais ou menos praticamente na altura do ombro esquerdo, temos aqui o ombro direito, onde realmente aqui poderíamos ter entrado após a confirmação de rejeição desta estrutura aqui de resistência desta área, portanto em que temos aqui esta vela bearish engulfing, praticamente a sair deste range de consolidação. Isto seria aqui a nossa primeira entrada no mercado, se calhar um pouco mais arriscada. Os mais conservadores deviam então esperar que a neckline fosse quebrada. Como podemos ver aqui, temos esta vela a fechar abaixo da neckline, e depois temos aqui, estamos aqui no time frame diário, mas temos aqui duas velas que não conseguiram fechar, portanto acima da neckline, ou seja, o preço a respeitar aqui a neckline como resistência, que antes atuava como suporte. A partir daqui, e muito provavelmente nas 4 horas, que é onde nós fazemos as entradas, formou-se algum padrão de rejeição bearish, alguma bearish engulfing ou algum evening star, e aí então seria a tua entrada, e como podes ver, portanto depois o preço realmente rejeitou a neckline e explodiu para o downside, ou seja, mais uma vez terias aqui uma boa trade, bem sucedida, quer tu entrasses aqui nesta zona. Portanto, se tu entras aqui, tens de pôr o stop loss acima do teu padrão de confirmação ou da vela de confirmação. Aqui, exatamente o mesmo. Se entras aqui nesta zona, vais pôr o teu stop loss mais ou menos 5 a 10 pips acima da tua vela de confirmação, e depois, desde que tenhas um bom risk reward, podes entrar na trade. Temos aqui vários exemplos que nós partilhamos já previamente com os nossos membros. Portanto, basicamente, um padrão cabeça e ombros é também uma espécie de fake breakout de uma zona de resistência. Portanto, nós aqui encontramos o preço a respeitar esta zona de resistência, em que depois ele explodiu para o upside, mas imediatamente voltou para o downside. Aqui nesta situação, e sabendo que o mercado funciona através de impulsos e correções, nós nunca entramos no final deste movimento impulsivo. Sabemos que o preço faz sempre um movimento de correção antes de fazer novamente o impulso. Aqui nesta situação podes utilizar também a ferramenta de Fibonacci. Usas a ferramenta de Fibonacci desde o início até o final do impulso que o preço, portanto, formou aqui neste alto, na cabeça do padrão, do suposto padrão cabeça e ombros, e depois aqui nesta situação, portanto, como já sabíamos que isto aqui era a zona do ombro esquerdo, muito provavelmente iríamos ter que estar aqui atentos a esta zona e esperar pela formação de um padrão bearish para uma entrada com um bom risk reward, como tu podes ver aqui, portanto, nesta imagem. Aqui no lado direito, então temos o que aconteceu depois. O preço realmente explodiu aqui até esta zona. Portanto, mais uma vez, para veres aqui a importância de nunca entrar no final de um movimento impulsivo, deves usar sempre a ferramenta de Fibonacci e esperar que o preço retraia pelo menos até o nível 38.2. Até eu aconselho de esperares até o nível 50%, e realmente, como podes ver, se tivesses entrado aqui na resistência do ombro esquerdo, terias uma ótima entrada com um bom risk reward no mercado, ok? Depois deves olhar para baixo, encontrar níveis de suporte, ou então medir a altura, portanto desde a cabeça até a neckline, para depois encontrares aqui o teu target final para a tua operação. Temos aqui mais um exemplo de um padrão cabeça e ombros, portanto neste caso aqui em cima de uma zona de suporte, tivemos aqui o ombro esquerdo, tivemos aqui a cabeça, tivemos aqui o ombro direito, o preço quebrou a neckline. O que é que nós vamos fazer aqui nesta situação? Se ainda não tivéssemos entrado, vamos esperar, portanto aqui pela retração, pelo retest à zona da neckline, e ficar atentos nas 4 horas à formação de um padrão bearish, portanto uma bearish engulfing candle ou uma evening star, e se realmente esse padrão for formado, poderemos entrar, portanto, aqui em venda com um bom risk reward e também alta probabilidade, que é isso que nós procuramos no mercado. Vamos ver agora também a outra variação que existe do padrão cabeça e ombros, portanto, o padrão cabeça e ombros invertido. O padrão cabeça e ombros é encontrado no final de uma tendência de alta, o padrão cabeça e ombros invertido é encontrado no final de uma tendência de baixa.
Portanto, cada padrão observado na parte superior do gráfico tem o seu equivalente quando é encontrado na parte inferior do gráfico, indicando assim o final de uma tendência de baixa e iniciando uma tendência de crescimento. Quando encontrado na parte inferior do gráfico, o padrão cabeça e ombros é chamado de padrão invertido de cabeça e ombros. Portanto, aqui a mecânica por detrás é exatamente igual. Portanto, podes entrar aqui na formação do ombro direito. O ombro direito também deve ter mais ou menos a mesma altura do que o ombro esquerdo. E aqui o que tu deves encontrar ou procurar é um padrão bullish de price action, portanto uma Morningstar ou uma bullish engulfing. Ou então, se não apanhares aqui esta entrada, podes sempre aguardar então aqui a quebra da neckline, retest na neckline e aqui novamente vais procurar um padrão de price action bullish. Portanto, novamente uma bullish engulfing ou uma Morningstar e a partir daqui, se este padrão for formado, podes entrar com alta probabilidade e também com um bom risk-reward no mercado. Portanto, temos aqui um exemplo real. Isto aqui é o padrão cabeça e ombros invertido. Temos aqui o preço numa tendência de baixa, em que formamos aqui, portanto, um baixo. O preço depois faz aqui um baixo mais baixo do que o anterior, mas depois formamos aqui um baixo mais alto do que o baixo anterior. Portanto, aqui realmente, neste time frame, não temos aqui nenhum padrão de confirmação de entrada, ok? Se calhar temos aqui estas três velas bullish, mas não é dos padrões mais fiáveis, ou pelo menos que eu utilizo mais. Portanto, não te vou estar aqui a recomendar, a dizer que eu entraria nesta situação, porque eu não entraria. Entraria sim, portanto, quando o preço quebrasse a neckline, e aqui no retest iria estar à espera de rejeição da neckline. Portanto, provavelmente utilizar a ferramenta de Fibonacci desde aqui do início até o final do impulso e depois ver aqui nesta zona se existe até alguma confluência que me possa dar aqui uma entrada, portanto, uma sniper entry no mercado, digamos assim. Temos aqui exemplos também de padrões cabeça e ombros invertido. Portanto, quando tu vês um padrão, o cabeça e ombros, resumidamente, como nós já falamos, vens de uma tendência de baixo, o preço a fazer baixos cada vez mais baixo, mas depois o preço forma um baixo mais alto e a partir daí o preço entra numa tendência de alta. Portanto, não quer dizer que consigas aproveitar todas as oportunidades, mas pelo menos ao detectares aquele padrão, portanto, digamos que se estavas em venda e detectas um padrão cabeça e ombros invertido, ao menos tu já sabes que deves sair do mercado. Temos aqui mais um exemplo que foi partilhado com os nossos membros. Portanto, novamente, aqui o preço a fazer baixos, cada vez mais baixos. No entanto, fizemos aqui um impulso para o upside, aqui mais ou menos na altura, portanto, aqui do ombro esquerdo. Portanto, aqui já tínhamos identificado esta neckline e aqui tu poderias esperar pela formação de um padrão bullish para a entrada ou esperar que o preço quebrasse a neckline, formasse então no retest um padrão bullish e depois, portanto, entravas em compra, portanto, de certeza com um bom risk reward e também com alta probabilidade de teres uma trade bem sucedida. Temos aqui outro exemplo no mercado, portanto, também não penses que todos os padrões cabeça e ombro são perfeitos, que todos são iguais. Aqui temos o exemplo, portanto, novamente uma tendência de baixa, o preço a fazer baixos, cada vez mais baixos. E porquê que aqui eu estava à espera de uma formação do ombro direito nesta zona? Primeiro porque fizemos aqui um grande impulso para o upside e o preço fez um alto mais alto do que o anterior. Ou seja, a partir daqui eu já estava à espera que pudesse haver uma mudança de tendência para uma tendência de alta, ok? Aonde é que eu ia então comprar? Portanto, sabemos que nunca compramos no final de um movimento impulsivo, esperamos sempre por uma retração. Podíamos usar aqui a ferramenta de Fibonacci novamente e ver onde tínhamos confluência. Se eu não me engano, tínhamos aqui o nível 61.8 em cima desta zona. Portanto, e como tu podes ver, a partir desta zona aqui tínhamos uma entrada com bom risk reward, ok? Pomos aqui até o stop loss bastante conservativamente abaixo do último low e como podes ver, então, tinhas aqui uma oportunidade com bom risk reward, com alta probabilidade e é isto que nós procuramos no mercado. Agora que já vimos o padrão cabeça e ombros invertido, vamos ver quais são os outros dois padrões que nós usamos no nosso dia a dia e que nos têm trazido bons resultados. Temos aqui o padrão duplo topo ou double top, portanto um padrão que também provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. O padrão duplo topo assemelha-se a um M, a formação ocorre numa tendência ascendente quando os preços atingiram o máximo e ressalta do topo antes de continuarem a descer.
O target de preço para as formações em M e W é medido levando o máximo ao mínimo da formação ao último ponto de resistência ou suporte. Portanto, aqui um double top é praticamente uma dupla rejeição de um nível de resistência, em que nós temos aqui um género de uma formação de um padrão M, ok? Portanto, aqui temos dois tipos de entrada, tal como no padrão cabeça 1, poderemos entrar aqui na formação do segundo topo, perante uma confirmação de price action, portanto, novamente um padrão bearish engulfing ou um padrão evening star, e vamos para o nosso stop loss aqui 5 pips acima da vela de confirmação, ou podemos esperar que a neckline seja quebrada, portanto aqui o ponto mais baixo que marcou aqui o padrão M, e depois de esperarmos que a neckline seja quebrada, vamos esperar pelo retest na mesma, rejeição, e portanto a partir daí temos novamente uma entrada no mercado possível com bom risk reward e alta probabilidade. Temos aqui um exemplo real, portanto o preço a vir aqui testar um nível de resistência, depois realmente cai um pouco, encontra aqui suporte e forma aqui uma neckline, portanto a nossa neckline, volta novamente a subir após encontrar suporte e vem aqui então rejeitar novamente a zona de resistência que já tinha rejeitado anteriormente, volta a rejeitar essa zona e a partir daqui, portanto, vemos aqui o preço a consolidar, não temos aqui nenhum padrão de price action para já que nos dê aqui uma entrada bastante segura no mercado. Realmente, após esta vela sairmos aqui desta zona de consolidação, era expectável que o mercado realmente portanto, continuasse para o downside. Tínhamos aqui a prova de que esta zona foi novamente rejeitada com sucesso e poderíamos entrar após a formação desta candle. Se não entrássemos aqui, tínhamos sempre a oportunidade de entrar no mercado após a neckline ser quebrada. Como vocês podem ver, temos aqui a neckline a ser quebrada, o preço a nunca conseguir quebrar para o upside, a ter aqui alguma consolidação, e depois aqui esta vela bearish, portanto a quebrar a zona de consolidação para o downside, a fazer aqui um mínimo, portanto em relativamente à zona de consolidação, e a partir daí o preço explode para o downside. Além do padrão duplo topo, temos o duplo fundo, que é exatamente o oposto. Portanto, neste caso aqui, em vez de ser um padrão em M, temos um padrão em W. Portanto, o preço aqui rejeita duplamente uma zona de suporte. Novamente aqui poderemos entrar na formação da segunda rejeição, aqui com um padrão bullish, em vez de ser um padrão bearish. Portanto, a bullish engulfing é uma morning star. Se não conseguirmos aqui esta entrada, poderemos entrar então depois da quebra da neckline. Esperamos pelo retest e aqui, se nós virmos um padrão de confirmação de price action bullish, poderemos entrar então no mercado. Temos aqui um exemplo de um padrão W, portanto o preço aqui a cair, a vir testar uma vez aqui portanto, uma zona de suporte, volta novamente para cima, volta aqui a testar novamente a zona de suporte e volta a rejeitar a mesma. Portanto, a partir daqui temos esta vela, este hammer. Temos aqui uma vela de rejeição e poderíamos entrar no mercado, e se realmente nós tivéssemos entrado no mercado, com o stop loss aqui abaixo da vela de confirmação, teríamos novamente aqui uma trade bem sucedida, portanto, e também com bom risk reward. Uma dica que eu vos posso dar, um conselho, portanto, estes padrões que nós estamos aqui a ensinar podem ser encontrados em qualquer time frame, portanto, semanal, diário, 4 horas, 2 horas, 1 hora, 30 minutos, vocês podem encontrar estes padrões em qualquer time frame. Têm é que ter noção que quanto maior o time frame, também mais fiável vai ser o padrão, ok? E algo que vocês também devem saber, se calhar não digo que vocês vão encontrar estes padrões todos os dias, aconselho-vos sim, então, apenas entrarem no mercado quando têm um padrão bem formado, quando têm um padrão que vos dá confiança, confirmação pelo price action. Não comecem a entrar agora em todos os padrões só porque realmente rejeitou duplamente um suporte ou rejeitou duplamente uma resistência. É preciso ver, portanto, se estamos na direção da tendência, portanto, se temos aqui uma confirmação de price action, e então a partir daí nós podemos fazer a nossa entrada no mercado de uma forma mais segura. Por exemplo, aqui temos um exemplo de um padrão duplo fundo, um padrão W. Temos aqui o preço a vir de uma downtrend e depois encontra aqui suporte nesta zona, sobe um pouco, ok? Formamos aqui uma neckline e depois o preço cai, encontra resistência, volta a testar novamente a zona de suporte, portanto que atuou como suporte anteriormente. A partir daqui nós poderíamos entrar após esta vela, uma vela de forte rejeição, aqui com uma wick bastante grande,
ok? Aqui entrávamos, tal como eu já expliquei, esta entrada aqui seria um pouco mais arriscada no mercado. No entanto, como vocês conseguem ver, se vocês entrassem aqui, o mercado realmente tinha bastante margem para evoluir, para ir na nossa direção. Se não, poderíamos ter aqui a entrada mais conservadora, que também nos dá uma entrada com bom risk-reward. Aqui, após a quebra da neckline, temos aqui o preço a vir retestar e a formar aqui um padrão bullish engulfing. Ok, poderíamos pôr aqui o nosso stop loss 5 a 10 pips abaixo deste padrão. O preço nesta situação acaba novamente por vir retestar a neckline, forma mais uma vez um padrão bullish engulfing, aqui sim com mais volume, portanto temos uma vela muito maior, temos mais volume de entrada e a partir daqui então o mercado sim explodir para o upside. Novamente aqui, se nós entrássemos perante esta confirmação, tínhamos uma trade bem sucedida. Portanto, agora que já vimos a teoria por detrás destes padrões cabeça e ombros e padrão duplo fundo e duplo topo e também cabeça e ombros invertido, vamos passar aqui ao Trading View para ver alguns exemplos no mercado real. Agora que já vimos na teoria como operar o padrão cabeça e ombros, ou o padrão cabeça e ombros invertido e o padrão duplo topo e o duplo fundo, vamos ver aqui no Trading View na prática como é que nós podemos então tentar aqui aplicar este conhecimento em exemplos reais. Portanto, olhando aqui para o gráfico do USD-CAD, olhando assim à partida, vocês conseguem detectar aqui algum padrão? Eu, para já, olhando assim, portanto, uma primeira imagem, consigo ver aqui nesta parte aqui, um padrão, portanto, uma espécie de padrão cabeça e ombro. Ok? Temos aqui um ombro esquerdo, temos aqui uma cabeça e temos aqui, então, portanto, o tal ombro direito. Conseguimos identificar também aqui a zona da neckline. Okay? Portanto, identificamos aqui a zona da neckline e é exatamente isto aqui o nosso trabalho, mais ou menos, que nós devemos fazer, identificar a zona da neckline, ver mais ou menos qual é a altura do ombro, ver se existe aqui alguma zona de suporte e resistência. Portanto, nesta situação aqui, temos mais ou menos aqui esta zona a atuar como suporte e resistência ao preço. Ok, vamos então voltar aqui para trás no tempo e fazer aqui uma pequena simulação no gráfico. Se nós andarmos aqui para trás, estivéssemos aqui nesta situação, portanto, o que é que nós poderíamos concluir? Olhando aqui para o preço, nós já conseguimos, os mais experientes já conseguem ver aqui então a formação do ombro esquerdo, aqui uma cabeça, e visto que o preço voltou aqui a esta zona, e temos a probabilidade, se ele voltar a subir, de haver uma formação de um ombro direito. Portanto, agora o que nós íamos ficar à espera era uma confirmação a partir do price action, portanto, algum padrão de rejeição deste nível aqui, que realmente formasse aqui um ombro direito e nos desse uma entrada com bom risk-reward. Como nós conseguimos ver, formamos aqui neste lado um padrão Evening Star, portanto isto aqui é uma confirmação de rejeição, um padrão bearish, e a partir daqui nós já podíamos entrar. Como é que nós aqui poderíamos então estabelecer o nosso take profit? Podemos medir a altura desde a cabeça até a neckline, ok? E a partir daqui vamos arrastar da neckline e por aqui então o nosso TP final. Portanto, esta zona aqui seria, à partida, o nosso take profit final desta trade. Conseguimos ver que aqui também existe uma zona que antes atuava como suporte, como resistência, e agora pode atuar como suporte. Portanto, esta zona aqui pode ser, por exemplo, um TP1 da nossa trade. Até aconselho-vos sempre a pôr aqui o TP1 2 a 3 pips acima da zona por causa do spread. E digamos então que nós, com esta confirmação, com este padrão, temos aqui sempre o stop loss uns 2 a 3 pips pelo menos acima da confirmação, e então o nosso TP aqui final. Como podemos ver, temos um bom risk-reward acima de 3.0, o que é ótimo, portanto poderíamos abrir a nossa posição a partir daqui. Isto seria, como nós vimos anteriormente, temos portanto dois tipos de entrada: entrada no ombro direito ou entrada depois de quebrar a neckline no retest, ok? Portanto, nós aqui vamos fazer uma simulação de uma entrada no ombro direito, ok? E vamos ver então como é que correu, o que é que o mercado fez. Portanto, para já a trade a ir diretamente ao nosso Take Profit 1, a fechar abaixo do nosso Take Profit 1,
ou seja, a fechar abaixo aqui desta zona que antes atuava como resistência, não atuou aqui como suporte, o preço simplesmente após quebrar voltou para fazer um retest e depois foi muito rapidamente em direção ao nosso take profit de hoje. Portanto, nesta situação tivemos aqui uma ótima trade, o preço praticamente explodia em direção ao nosso take profit. Realmente, como vocês puderam ver, tivemos aqui uma sniper entry no mercado com bom risk reward e é assim que nós devemos operar os padrões aqui no mercado. Vocês como podem ver, o retest aqui foi um retest muito rápido. Provavelmente para nós apanharmos este retest tínhamos que ir aqui a 1 hora, portanto baixar o time frame. Aqui temos no retest realmente o preço a fazer aqui uma bearish engulfing. Aqui nesta bearish engulfing, se nós quiséssemos entrar aqui, tínhamos de pôr o stop loss aqui 2 ou 3 pips acima da confirmação e arrastando aqui o stop loss até cá em baixo tínhamos ainda um risk reward bastante bom, portanto 2.8, o que era ótimo. A nossa trade também ia resultar, portanto qualquer uma das entradas aqui nesta situação era válida. Portanto, existe sempre aqui esta possibilidade, esta dupla possibilidade de nós entrarmos na formação do ombro direito ou de entrarmos no retest, que neste caso aqui, como vimos um padrão nas 4 horas, o retest convém sempre baixarmos um pouco o time frame para conseguirmos identificá-lo. Além deste padrão cabeça e ombros, eu também consigo detectar aqui neste pequeno intervalo de tempo aqui uma espécie de padrão cabeça e ombros invertido. Portanto, veja aqui este baixo, veja aqui este baixo mais baixo e depois veja aqui um baixo mais alto, ok? Isto aqui pode ser considerado um padrão cabeça e ombros. Como é que nós aqui podíamos desenhar a neckline? Isto aqui realmente não é a neckline mais fiável, ok? No entanto, temos esta linha de tendência ou neckline realmente deste padrão que acabaria por ser válida e que realmente o preço respeitou. Fizemos a partir daqui, eu não faria uma entrada aqui, porque aqui nós ainda estaríamos a negociar abaixo da linha de tendência, deixaria o preço fazer um impulso. Aqui sim já fizemos um alto mais alto, portanto, do que o alto anterior e do que este alto aqui. E o que o preço fez, basicamente, foi, portanto, tínhamos aqui uma zona de suporte e resistência que estava a ser válida. Portanto, aqui a atuar como resistência, aqui a atuar como suporte, aqui novamente a atuar como resistência. E o preço basicamente quebrou para o upside, voltou para retestar essa zona, onde depois formou aqui, portanto, um padrão bullish engulfing, que aqui também daria uma ótima entrada. Portanto, teríamos aqui dois tipos de entrada, esta aqui realmente um pouco mais arriscada, a não ser que vocês quisessem entrar aqui nesta vela, mas realmente aqui no retest, o retest podia ser feito até aqui à neckline. No entanto, como nós aqui, pelo que eu consigo perceber, tínhamos uma zona com várias confluências, tínhamos aqui uma pequena uptrend, o preço aqui realmente acabou por encontrar suporte, e se nós usarmos ainda o Fibonacci, portanto o preço acabou por retrair exatamente ao nível 61.8, portanto realmente seria aqui a nossa melhor entrada, a entrada que nós poderíamos lucrar nesta situação. Vamos ver aqui mais um exemplo, desta vez no par GBP/AUD. Portanto, olhando para o par GBP/AUD, nós estamos aqui no time frame de 1 hora e o que é que nós conseguimos ver? Penso que não é muito difícil, penso que vocês conseguem ver que este par está numa tendência de baixa, numa tendência descendente, portanto, fazendo altos cada vez mais baixos e baixos também cada vez mais baixos. No entanto, se olharmos aqui para a parte inferior do gráfico, penso que vocês já começam a conseguir detectar aqui um padrão de reversão. Portanto, olhando para aqui, o que é que nós conseguimos ver? O preço esteve a fazer altos e baixos cada vez mais baixos. No entanto, chegamos aqui, portanto, fizemos um baixo mais baixo do que o anterior, fizemos um baixo mais baixo do que o anterior, mas aqui parece que estamos a formar um baixo, portanto, o preço parece estar a encontrar suporte aqui nesta zona, e parece que vai formar um baixo mais alto que o baixo anterior. Portanto, como vocês conseguem ver, temos aqui muito provavelmente a formação de um padrão cabeça e ombros invertido. Como é que nós poderemos operar este padrão? Portanto, para já nós estamos aqui numa zona de alguma consolidação.
o ideal seria mesmo nós esperarmos pela quebra da neckline. Portanto, vamos identificar aqui a neckline, a zona do pescoço. Exatamente, portanto, já temos aqui a zona da neckline, em que o preço já rejeitou duplamente. O que é que nós aguardamos aqui então para uma oportunidade de compra? Vamos aguardar aqui o breakout da zona da neckline, vamos aguardar pelo retest e é aqui no retest que nós vamos ficar atentos para uma oportunidade compradora, aguardando um padrão de price action bullish, neste caso uma bullish engulfing ou uma Morningstar, que confirma aqui a nossa ideia, que confirme que esta zona aqui já não vai portanto atuar como resistência ao preço, mas sim como suporte, e a partir daqui nós poderemos fazer uma boa entrada com alta probabilidade no mercado. Portanto, temos aqui ainda mais duas coisas que nós podemos ver. Já sabemos onde é que vamos entrar, vamos ver onde é que nós podemos ou devemos sair desta trade. Temos aqui, como nós já vimos na parte teórica, podemos sempre medir a distância da neckline aqui ao ponto mais baixo nesta situação à cabeça, e a partir daqui vamos medir mais ou menos e ver aqui nesta zona se temos algum nível de suporte e resistência. E como vocês conseguem ver, o preço, quando estava em queda, teve aqui bastante dificuldade em quebrar esta zona, ou seja, temos aqui uma zona, como vocês conseguem ver, várias rejeições da mesma. Temos aqui encontrado uma zona de suporte e resistência. Portanto, se já tentamos aqui a nossa entrada, e também tendo em conta que este nível aqui está muito próximo da altura aqui do nosso padrão cabeceamos invertido, muito provavelmente aqui será uma ótima zona para nós fecharmos a nossa posição. Portanto, já temos aqui o nosso take profit portanto, descoberto, já temos aqui o nosso take profit identificado, já temos aqui a nossa zona de entrada, resta-nos esperar então pelo breakout, um retest. Portanto, podemos estar aqui à espera na 1 hora, 30 minutos, pelo padrão de price action de confirmação desta ideia, e a partir daí, sem dúvida que nós teremos uma trade com bom risk-reward. Portanto, vamos sempre apontar para um risk-reward pelo menos de 1 para 2. Aqui o nosso stop loss vai ficar aqui na casa dos 30 pips, não mais do que isso, porque nós só vamos entrar aqui após termos a confirmação. E o nosso take profit aqui na casa dos 90 pips, mais coisa, menos coisa. Como vocês conseguem ver, até que conseguimos aqui um risk-reward, portanto, muito próximo da casa dos 3.0. Ou seja, temos aqui uma trade com bom risk-reward e também uma trade de alta probabilidade se nós virmos aqui um padrão de confirmação. E é exatamente assim que vocês devem operar o padrão cabeça e ombros invertido. Agora que nós já vimos vários exemplos do padrão cabeça e ombros e do padrão cabeça e ombros invertido, vamos passar aqui ao duplo topo e ao duplo fundo. Portanto, recapitulando, se vocês se lembram, o padrão duplo topo é basicamente um padrão em M, em que nós fazemos, portanto, uma dupla rejeição de um nível de resistência. Ok? Se vocês também se lembram, existem duas possíveis entradas. Podemos entrar aqui no ombro direito após portanto, um padrão de confirmação por parte de price action. Neste caso aqui seria um padrão bearish. Ou então poderemos, portanto, identificar a neckline e após a quebra da neckline esperarmos por um retest aqui à zona do pescoço, à neckline, e rejeição da mesma. Se nós portanto, vermos que o preço faz aqui uma retração, e caso não tenhamos entrado aqui no primeiro ombro, no segundo ombro, peço desculpa, nós poderemos entrar aqui após uma rejeição da neckline. Então, agora que já fizemos aqui esta recapitulação, vamos olhar aqui para o gráfico do Euro-USD. O que é que nós conseguimos ver para já? Portanto, vemos aqui o preço a ter uma grande subida e, portanto, a tocar aqui no nível de resistência, aqui a atuar como suporte. Portanto, aqui um nível de suporte e resistência em que temos bem encontrado. O que é que nós sabemos e porque é que nós nunca devemos vender, portanto, aqui nesta situação? Porque, como vocês já viram, nestes vários padrões o preço nunca reverte à primeira. Portanto, nós nunca vamos entrar no primeiro impulso, na primeira rejeição de um nível de resistência ou do nível de suporte, nós nunca vamos entrar
temos que deixar o padrão ser formado. Portanto, aqui nesta situação, qual era a hipótese que nós tínhamos? Portanto, tivemos aqui uma grande subida, o preço rejeitou, agora temos aqui duas hipóteses, ou o preço volta para cima e forma, depois faz aqui um fake breakout e formamos aqui um género de padrão cabeça e ombros, ok? Ou então temos aqui esta subida, retração e o preço volta novamente aqui a esta área, forma aqui um padrão bearish e a partir daí faz um duplo topo. Portanto, se ele fizer um duplo topo, nós podemos entrar aqui se tivermos um padrão bearish, ou então aqui se temos a neckline, se ele quebrar a neckline vamos aguardar pelo retest e se ele formar aqui um padrão bearish, se rejeitar a neckline, vamos então entrar, portanto pode-nos dar aqui uma oportunidade de entrar em venda. Vamos ver o que é que o preço vai fazer e vamos ver se tínhamos aqui alguma entrada possível nesta situação. Portanto, para já o preço aqui então é voltar a testar a zona de resistência e reparem que nós formamos aqui uma vela bearish engulfing. Portanto, a partir daqui desta vela nós já podíamos ter feito uma entrada no mercado. Metíamos aqui o stop loss acima da nossa confirmação e, portanto, tínhamos aqui a neckline e já sabem que para encontrarmos o target final devemos medir aqui a altura até a neckline e depois apontar mais ou menos para baixo, arrastamos aqui da neckline, portanto fazemos aqui a extensão dessa altura e procuramos a ver se existe algum nível de suporte e resistência mais ou menos aqui próximo. Olhando aqui para o lado esquerdo, é possível ver que existe aqui uma pequena zona de suporte e resistência, aqui a atuar como suporte, aqui como resistência e aqui novamente como suporte. Portanto, encontramos aqui uma área, portanto, que equivale praticamente o target aqui à altura do nosso double top. Ou seja, nesta situação, se nós entrássemos aqui, tínhamos este bom padrão de confirmação, o nosso take profit final seria aqui nesta zona. Vamos ver então a continuação, se nós entrássemos aqui, se o preço iria ao nosso take profit ou não. Pronto, nesta situação o preço acabou por ir exatamente, portanto, perfeito aqui até o nosso take profit final. E reparem como é importante nós sabermos sair das trades, saber onde sair, porque após o preço tocar aqui nesta zona, após tocar no nosso take profit, ele voltou imediatamente para o upside. Que entrada podíamos ter aqui mais possível se nós não tivéssemos entrado aqui na vela bearish engulfing? Ok, voltando aqui para trás, então quando o preço faz o breakout, nós estamos aqui no time frame diário e se nós quiséssemos procurar aqui uma entrada após o preço fechar abaixo da neckline, teríamos que ir provavelmente ao time frame mais curto, às 4 horas ou até 2 horas. Aqui nas 4 horas então, após o preço ter fechado abaixo desta zona, temos aqui o preço a voltar, a formar aqui uma espécie de shooting star, embora não seja aqui o melhor padrão de confirmação. Se calhar até temos aqui uma espécie de duplo topo em time frames muito curtos. Okay, podemos ver aqui uma espécie de duplo topo ou até triplo topo aqui no time frame dos 30 minutos. Não era aqui a entrada mais fácil, mais óbvia. No entanto, aqui até nas 2 horas temos aqui uma vela bearish engulfing, esta vela vermelha, e a partir daqui nós também poderíamos, após ver aqui o preço também fazer esta vela bearish engulfing, podíamos entrar após a formação dessa vela, stop loss aqui acima da nossa confirmação, e até nós conseguimos aqui uma trade com risco reward bastante alto. Pronto, se nós quiséssemos jogar pelo seguro, pôr aqui mesmo o nosso stop loss acima desta shooting star, acima do último alto, portanto se o preço realmente for continuar a descer, este alto aqui não pode ser quebrado. E se nós tivéssemos entrado aqui nessa situação, portanto como vocês podem ver, até teríamos uma entrada bastante boa no mercado e o preço acabaria por ir na mesma ao nosso take profit final, que é isso no final de contas que interessa, se realmente a nossa trade acabou por nos dar lucro ou não. Portanto, temos aqui então a nossa trade, mais uma trade bem sucedida.
após aqui a formação do double top nas 4 horas, realmente aqui tínhamos estas duas entradas possíveis, embora a entrada realmente mais óbvia e aqui mais segura porque nós acabamos por entrar mais alto no mercado, ficando aqui mais alto com o nosso stop loss aqui acima, é praticamente muito menos provável do nosso stop loss ser atingido. No entanto, é preciso sempre termos um bom padrão de confirmação. Neste caso temos aqui uma vela bearish engulfing bastante grande, com bom volume, o que demonstra bastante entrada de trades de posições vendedoras no mercado e realmente, portanto, acabou por levar mesmo o mercado para downside. Vamos então aqui a continuar a dar o play, porque podemos ter aqui uma situação interessante. Portanto, o preço aqui a voltar à neckline, ok? A voltar aqui para downside. E reparem que vocês até aqui de um ponto de vista diário podiam até ter procurado aqui o preço a voltar à neckline, provavelmente aqui procurar uma rejeição da mesma, vender aqui rumo até o próximo take profit, ok? E reparem aqui em algo interessante que nós temos, o preço fez aqui um duplo topo, portanto um duplo topo é uma dupla rejeição de uma zona de resistência, e depois aqui acabamos por cair e rejeitar também duplamente aqui uma zona de suporte. Portanto, temos aqui um double bottom depois da formação de um double top, ok? Portanto, nesta situação aqui o double top já estava inválido, já acabou por bater no take profit, já está fora de cena. Aqui o que nós podemos ver que realmente pode acontecer é o padrão em W, que é o double bottom. Portanto, o preço continuar para o upside. Portanto, que situações é que nós poderíamos ter aqui? Podíamos tentar fazer a entrada, tal como no double top, podemos fazer no double bottom, procurar entrar aqui na formação do ombro direito. Embora não seja muito fácil nesta situação, temos aqui uma espécie de hammer, que acaba por mostrar aqui a rejeição desta zona. Isto aqui no ponto de vista diário, no ponto de vista de 4 horas, ok, nas 4 horas aqui sim, temos um bom padrão de confirmação, uma vela bullish engulfing, e a partir daqui nós poderíamos fazer a nossa entrada no mercado. Portanto, se nós entrássemos aqui no final desta vela, o nosso stop loss iria ficar aqui no final e o nosso take profit iria vir cá para cima. Portanto, uma entrada desta vez até com um risk reward bastante alto. Vamos ver o que é que o mercado fez, se acabava ou não por bater aqui no nosso take profit final esta trade. Portanto, aqui a explodir para o upside, realmente a bater no nosso take profit final. Vamos ver aqui se, além desta entrada, aqui no ombro direito, portanto, vocês aqui já conseguem ver o poder também do price action, como vocês conseguem fazer ótimas entradas no mercado, juntando o conhecimento de padrões com price action. Vamos aqui voltar então ao time frame diário, a ver se realmente houve aqui um bom retest que nós pudéssemos entrar. Nesta situação aqui a nossa neckline, portanto seria aqui esta zona roxa na mesma, portanto foi aqui a zona que atuou como resistência. Aqui após quebrarmos esta zona, aqui nas 4 horas, vamos ver se tivemos algum padrão de confirmação. Portanto, tivemos aqui, exatamente, vamos ver se esta vela acabou por fechar acima, ok, esta vela acabou por fechar acima, esta vela verde, e também tivemos aqui um padrão bullish engulfing, ok, novamente, tal como tivemos aqui, portanto, temos aqui esta vela verde, bullish engulfing, e vamos fazer como nós fazemos sempre. Eu vou andar aqui até com o mercado um pouco mais para trás. Portanto, temos aqui então a nossa vela bullish engulfing. Vamos ver então aqui, se nós entrássemos nesta situação, como é que o mercado iria reagir, se é o nosso take profit ou não. Portanto, vamos por aqui o nosso stop loss 3 a 4 pips abaixo do padrão de confirmação, o take profit lá em cima, e vamos ver o que é que o mercado fez, se realmente esta trade seria bem sucedida ou não. Portanto, o mercado desde já aqui quase a bater no stop loss, acaba por recuperar um pouco, aqui já em algum lucro. No entanto, depois aqui a cair para o downside, realmente aqui a nossa trade acabaria por bater no stop loss, e o mercado aqui depois a voltar para cima, a termos aqui uma espécie de fake breakout. Até diria aqui que formamos uma espécie de padrão cabeça e ombros invertido. No entanto, como vocês podem ver, até tivemos aqui uma confirmação
mas o preço realmente acabou por fazer aqui uma espécie de fake breakout. Isto é apenas para vocês terem noção que vocês não vão conseguir acertar 100% das vossas trades. Por vezes podem ter aqui estes pequenos azares, não sabemos aqui exatamente o que é que causou este movimento para o downside, se foi alguma notícia. O que é certo é que esta trade acabou por bater no stop loss. Se nós realmente tivéssemos entrado aqui, portanto, quando nós estamos a comprar, quanto mais baixo compramos, mais seguro também será a nossa trade. Nesta situação, se nós fôssemos topados, digamos que nós estaríamos aqui a arriscar 1% da nossa banca, perderíamos 1%, mas depois, se vocês detectassem este padrão aqui, cabeceamos invertido, se calhar podiam, portanto, comprar aqui e ainda recuperar aqui algum da vossa perda e ainda fazer, obviamente, lucro, ok? Por vezes acontece isto. Novamente, nós não estamos aqui para prever o que é que o mercado vai fazer, estamos aqui para reagir. Se a nossa trade for stopada, tentar perceber o que é que aconteceu. Se fizermos alguma coisa de mal, se nós aguardamos por uma confirmação e o preço acabou por bater no stop loss, temos que seguir em frente porque temos noção que não vamos acertar 100% das trades, nenhum trader acerta 100% das trades. O que interessa é nós seguirmos em frente, continuarmos disciplinados a seguir a nossa estratégia de gestão de risco, não perdermos a cabeça e no longo prazo certamente as coisas vão correr bem. Portanto, na maior parte das situações vocês vão acabar por ter sucesso e não podem deixar portanto, de perder o controle das vossas emoções, portanto, deixarem de ser disciplinados porque uma ou outra trade acabou por bater no stop loss. Isso faz parte do dia a dia de um trader e a diferença realmente dos traders que têm sucesso a longo prazo, sem dúvida alguma, que tem a ver com o controle das emoções, que tem a ver com o controle do seu mindset. Portanto, malta, chegamos aqui ao final deste webinar de como dominar os padrões de reversão no mercado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam também de aplicar estas estratégias no vosso dia-a-dia. E depois deixem aqui embaixo nos comentários como é que têm sido os vossos resultados, quais são os padrões que vocês gostam mais de operar, se é o double top, se é o cabeça e ombros, e também podem recomendar aqui, desde já, qual o tema para o próximo vídeo, para o próximo webinar que vocês queiram que nós façamos aqui para o nosso canal do YouTube. E pronto, ficamos por aqui hoje. Um grande abraço a todos e um bom fim de semana.